A Copa do Nordeste começa nesse meio de semana e nesse vídeo eu vou falar sobre os alagoanos, qual tem o caminho mais indigesto, quem tem uma vida mais complicada. Não falando só no sentido de qual é o grupo mais complicado, mas falando principalmente no fator mando de campo de alguns jogos, até mesmo a sequência dos adversários de CSA e de CRB. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre a Copa do Nordeste, destacando CSA e CRB. A fase de grupos já começa nesse meio de semana, o CSA tem um confronto diante do Confiança na terça-feira, o CRB joga contra o Vitória na quarta-feira e nesse vídeo eu vou destacar a ordem do confronto, dos confrontos dos alagoanos, o fator mando de campo, quem tem uma logística pior, o que poderia ser melhor. Vou tentar traçar um pouquinho disso daqui no vídeo e quero a sua opinião também. Além também de você deixar aqui abaixo o que você espera para os alagoanos nessa edição do Regional. Acredita num CRB chegando novamente numa grande decisão? Acredita em um CSA conseguindo chegar no mata-mata, surpreendendo? Deixa aqui abaixo a sua opinião. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso daqui. Sobre esses fatores casa, sobre esses fatores jogos fora de casa, tanto de CRB como de CSA, por terem os melhores posicionamentos no ranqueamento. Tanto o CRB como o CSA tem mais jogos como mandante. O CRB tem 4 jogos como mandante, o CSA da mesma forma tem 4 jogos como mandante e 3 jogos fora de casa, 3 jogos como visitante. Como é que eu ordenei aqui? Aqui a gente tem a primeira rodada, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima rodada. Da mesma forma com o CSA, também coloquei nessa ordem. Primeiro jogo contra o Confiança, depois o jogo contra o Ceará, terceira rodada contra o Sampaio, depois tem o jogo contra o Náutico, Juazeirense, Bahia e a equipe do América de Natal. Antes de fazer um pouquinho de uma avaliação, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também se inscrever no canal. Estou numa corrida aqui para bater os 4.000 inscritos, a sua força vale demais. Também estou sempre trazendo informações sobre o futebol alagoano, trazendo pré-jogo, também falando sobre essa edição da Copa do Nordeste. Daqui a pouco começa a Série B e a Série C também, e eu vou estar acompanhando. Mas bora lá! Falando primeiro sobre aqui, na verdade falando de uma forma geral, não foi tão ruim. Eu já fiz um vídeo falando sobre o grupo mais complicado, qual alagoano tem a vida mais difícil de uma forma geral, sem olhar fator mando de campo, e é o grupo do CRB, é um grupo mais pesado, com o Vitória, com o Fortaleza, com o Sport, além do Ferroviário, além do Motoclube que surpreendeu muito na pré-Copa do Nordeste. O grupo do CSA tem sim o Bahia, tem o Ceará como duas grandes forças, tem esse jogo aqui e o fator, eu até falei no vídeo da avaliação, o fator mando de campo seria importante nesse confronto aqui. E jogar lá no Adalto é complicado, o CSA tem uma tarefa que em teoria é fácil tecnicamente, mas por ser fora de casa é complicado jogar contra a Juazeirense. Mas bora do começo. CRB estreia contra o Vitória jogando no Rei Pelé. CRB ganhou do CSE agora na segunda rodada do Campeonato Alagoano, uma vitória convincente, eleva uma certa moral. Tem o Anselmo Ramon para esse jogo, tem, enfim, um grupo que oferece algumas peças, apesar de eu entender que o CRB poderia ter uma montagem um pouco melhor para a temporada. Mas estreia contra o Vitória no Rei Pelé, é um dos adversários mais complicados que o CRB tem nessa primeira fase. Tem um fator positivo de ser dentro de casa, mas esse jogo aqui, ó, é um pouco da avaliação que eu fiz para o CSA contra a Juazeirense. O CRB joga contra o Altos lá no Lindolfo. O CRB tem que ganhar, precisa ganhar desse jogo, sim, mas jogar no Lindolfo é complicado. O campo não oferece uma boa condição, o campo não oferece uma condição de futebol mesmo. Então, na minha opinião, eu quero que você deixe aqui a sua abaixo também. Era melhor trocar, no sentido de o CRB não tem como escolher, mas seria melhor para o CRB, por exemplo, jogar contra o Altos no Rei Pelé e contra o Vitória. Tudo bem, é um adversário complicado, no Barradão o nível de exigência é muito maior, mas o ponto é,
Aqui, o CRB não tem uma garantia de um bom resultado na primeira rodada. Aqui, se fosse jogar contra o Altos em casa, era 99% que o CRB teria os 3 pontos. Então é nesse sentido, e a avaliação desse vídeo vai partir muito disso daqui. Então não é bom jogar contra o Altos no Lindolfo, é um ponto de atenção aqui. O CRB é tecnicamente muito acima, mas o campo não é bom. É um dos piores da Copa do Nordeste, se não o pior. E aí depois tem esse jogo contra o Moto, que surpreendeu o Retrô, que surpreendeu o Botafogo, mas acredito que o CRB tem uma boa condição, bom ser em casa esse jogo aqui. Depois tem o jogo contra o Souza, também o fator mando de campo é bom aqui. Tem esse jogo contra o Sport, um Sport que está jogando o Campeonato Pernambucano com a equipe sub-20, já com um preparatório direcionado também para a Copa do Nordeste, mas principalmente para a Série A. Então tem esse jogo, o CRB sempre contra o Sport consegue fazer bons jogos, tem uma exceção ou outra que termina deixando escapar, mas mesmo fora de casa acredito que o CRB pode conseguir alguma coisa aqui, principalmente avaliando que o Sport até aqui já vai ter estreado com sua equipe titular, profissional, mas ainda não se tem desenho do Sport jogando oficialmente. Então estou curioso para saber como vai ser esse jogo. Acredito que o CRB pode conseguir alguma coisa. E aqui contra o Ferroviário, importante demais esse jogo ser no Rei Pelé. O CRB tem que vencer. Jogando lá no PV seria um pouco mais complicado, apesar do campo ser bom, mas jogando no Rei Pelé traz esse fator casa para o CRB. E tem esse jogo fora de casa em que não dá para contar ponto. Contra o Fortaleza, uma reedição da final da última edição, mas entendo que Fortaleza aqui tende a vencer. A minha lógica aqui de avaliação contra os adversários mais frágeis, em que o CRB tem a obrigação de vencer, o ideal seria ter o jogo em casa. Então esse jogo aqui contra o Altos, se fosse para o CRB escolher, é óbvio que não pode, mas eu traria esse jogo para o Rei Pelé. E, por exemplo, o jogo contra a equipe do Vitória, botava lá no Barradão mesmo, não tem ponto garantido em Maceió, não tem ponto garantido, na verdade, contra ninguém, mas, enfim, acredito que o Vitória, mesmo jogando aqui no Rei Pelé, a depender de como vir o Vitória, pode conseguir um bom resultado contra o CRB. E aqui me preocupa um pouco. É um jogo em que parece fácil demais, mas esse fator mando de campo pode atrapalhar. Olhando para a vida do CSA, o CSA começa contra o Confiança em casa, e um ponto sobre aqui. Confiança tem 2 jogos lá no Campeonato Sergipano, 2 vitórias e 2 vitórias bem convincentes. Uma por 5-1 e outra por 3-1. Claro, o Campeonato Sergipano não é lá um parâmetro tão grande assim. Depois, CSA joga fora de casa contra o Ceará, joga em casa contra o Sampaio Correia, joga em casa contra o Náutico. Se eu pudesse escolher aqui, trocaria. Esse jogo contra o Náutico eu botaria para a primeira rodada, e esse jogo para o Confiança colocaria na quarta. O Náutico ainda sofre um pouco com a adaptação do Marquinhos Santos, ainda tem muitos problemas e ajustes. Se a estreia fosse contra o Náutico, seria melhor para o CSA, pelo menos na minha avaliação. E aí tem o jogo contra a Juazeirense, muito complicado aqui. O Adalto, a mesma avaliação que eu fiz do Altos, muito complicado jogar no Adalto. O Asa sofreu com isso, e várias equipes favoritas, em teoria, contra a Juazeirense vão sofrer. Depois tem o jogo contra o Bahia, mesmo sendo no Rei Pelé, não dá para contar ponto aqui. E contra o América de Natal, jogando em Natal. Se pudesse trocar, usando a mesma lógica que eu falei sobre o CRB, invertir esse mando de campo. Contra o Bahia não dá para contar muito ponto em casa ou fora. Contra o América de Natal, se fosse no Rei Pelé, o CSA teria uma condição, óbvio, melhor de vencer. Mas entendo que o CSA pode ter um bom resultado contra o Náutico, precisa ter um bom resultado contra o Confiança, contra o Sampaio Correia também. Contra o América, mesmo fora de casa, precisa buscar. E contra a Juazeirense, me preocupa um pouco. O CSA é favorito, mas o campo não ajuda. Contra o Ceará, contra o Bahia, não dá para somar pontos, não dá para tentar fazer uma projeção com pontos contra essas duas equipes, principalmente aqui fora de casa e aqui pela força do Bahia.
Queria trazer isso para o vídeo, quero a sua opinião aqui abaixo também, o que você observa desse calendário que as equipes alagoanas têm, né? O jogo do CSA é na terça-feira, 21h30, o jogo do CRB é na quarta-feira, dia 22, a estreia das duas equipes alagoanas. E aí a gente tem a sequência, o CRB depois joga no Lindolfo lá na quarta-feira, dia 5, o CSA joga contra o Ceará lá na quarta-feira, dia 5 também, né? Dividindo o horário, mesmo horário para esses confrontos. Na rodada 3, o CRB tem o Motoclube, na terça-feira, dia 11/2, CSA joga na quinta, dia 13/2, contra o Sampaio Correia. Quarta-feira, CRB contra o Souza, previsto, tá? Data prevista, dia 19. E o CSA na quarta rodada, quarta-feira, dia 19, data prevista. Daqui para frente não se tem uma certeza sobre as datas, mas é uma base que se tem para esses confrontos. Deixa a sua opinião, o que você observa dos adversários dos alagoanos, também desse calendário que os alagoanos têm na fase de grupos. Deixa a sua opinião, o que você aguarda de CRB e CSA, deixa a inscrição, um like também e compartilha esse link se der. Ajuda demais aqui o crescimento do trabalho e faz com que eu traga ainda mais conteúdos como esse no canal. Vou ficando por aqui, até a próxima.